Graças a Deus. Amém, amados? Quero cumprimentar todos os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje, amados, hoje nós vamos falar sobre toda escritura é divinamente inspirada, amados. Esse é o tema da mensagem de hoje. Graças a Deus. Vamos se pôr de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o texto inicial dessa palavra nessa noite. Está lá em 1 Tessalonicenses. Graças a Deus. O tema da mensagem está aí. Toda a escritura é divinamente inspirada. O tema da mensagem estará na primeira carta ao apóstolo Paulo à igreja tessalônica, capítulo 5. Vamos ler o verso 19. Vamos ler o verso 20 e o verso 21, amados. Graças a Deus. Os irmãos encontraram? Vamos ler. Verso 19. Não apague o espírito. Não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Amém, amados? Feche seus olhos aí. Pai Celestial, Pai amado, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, de poder ministrar a sã doutrina, Pai, que é segundo a piedade. Pai querido, fica conosco nessa noite, tira toda a pretensão de justiça própria, tira toda a altivez, Pai, que venha impedir da Tua igreja, Pai, de aprender o Teu evangelho, de aprender mais, Pai, sobre a Tua palavra. Pai querido, quebra toda fortaleza, Pai, nos entendimentos, toda fortaleza, Pai, que venha, Pai, se levantar contra esse conhecimento da Tua graça. Meu Deus amado, para que a Tua palavra venha, Pai, nos limpar, nos purificar, nos santificar, Pai amado, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aí conectados conosco pelo Facebook. E também temos nossos irmãos que estão conectados pelo YouTube, amados. Agora nós vamos usar duas plataformas. Então nós temos nossos irmãos pelo Face. Sejam todos bem-vindos aí. Quarta-feira, amados, nós estaremos postando os vídeos lá no Face. E tem nossos irmãos da gravação do canal Semear. Que todos sejam bem-vindos. Que Deus possa conceder esse entendimento do Evangelho. Amém? Então nós lemos aí primeira carta do apóstolo à igreja tessalônica. Não apague o espírito. Não trate com desprezo as profecias, amados. Olha só. Não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Amados, quando o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja tessalônica, amados, quando o apóstolo Paulo, ele diz, não trate com desprezo as profecias, o apóstolo Paulo, amados, ele não está se referindo a profecias de profetas. O apóstolo Paulo não está falando do ofício de profeta. Você vê que a pessoa hoje, nesse novo pacto, nessa nova aliança, as pessoas chegam hoje em você e falam, eis que eu te digo, que o anjo do Senhor, amanhã vai bater na porta da sua casa. Amados, nessa nova aliança, nesse novo pacto, o ofício de profeta acabou, queridos. Lucas 16, verso 16, a Bíblia diz que
que Jesus cumpriu com a lei e cumpriu com os profetas. Então nessa nova aliança não há mais profetas. Nessa nova aliança não há mais pontífices. Presbítero, o que é um pontífice? Deus no antigo pacto, ele usava essa pessoa para falar com essa outra pessoa. Era uma ponte, era um pontífice. Hoje no novo pacto não há pontífice. Não tem esse negócio de eis que eu te digo, amado. Paulo está falando aqui da palavra profética. Não despreze a profecia. Que profecia? A palavra profética. Paulo está falando dessa palavra, amados. Paulo não está falando do ofício de profeta. Isso aí é no antigo pacto. Mas, presbítero, lá perto da minha casa o irmão me profetizou. Então ele está vivendo um antigo pacto. Ele não está vivendo um novo pacto, um novo concerto. Porque o novo concerto agora, Cristo, ele fala dentro de você. Hoje na nova aliança, a graça fala diretamente contigo. Amém, amados? Então não precisa Deus falar a minha vida para aquele irmão falar comigo. Não, Deus fala com você. Vamos ver isso aqui na palavra, amados? Hebreus capítulo 1. Vamos ler aqui, amados. Capítulo 1, vamos ler o verso 1, amados. Hebreus. Olha só. Há muito tempo quando? No antigo pacto, queridos. A Bíblia está falando assim, no antigo pacto, há muito tempo atrás, Deus falou muitas vezes. Amados, vocês que estão aí pelo Face e pelo YouTube, eu irei postar aqui embaixo, amados, os versículos. Mas olha só, acompanha com a gente aí, vocês que estão nos acompanhando. Há muito tempo atrás, Deus, no antigo pacto, no antigo concerto, amados, Deus falava de muitas vezes, várias maneiras, de várias formas, pelos nossos antepassados, por meio de profetas. Isso era o antigo concerto. Mas agora, no novo concerto, nesses últimos dias, Deus falou por meio do... Deus falou por meio de quem, amados? Do Filho. Então hoje, Deus está falando por meio do Filho, pela graça, amados. Deus hoje fala contigo aqui, ó. Não há mais esse ofício, esquece isso aí. Apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses, a igreja, não despreze a palavra, não despreze essa profecia. Amém, queridos? Então, um dos maiores erros hoje, amados, maiores erros doutrinários, amados, um dos maiores erros doutrinários das instituições religiosas é não reconhecer o evangelho da graça. Esse é um dos maiores erros das instituições, amados. É não reconhecer a revelação de Jesus Cristo para a igreja do novo pacto. Esse é um dos maiores erros, amados, das igrejas hoje. Elas não reconhecem a revelação do Cristo que ressuscitou. Eles não reconhecem a revelação da nova aliança para a igreja hoje, amados. Esse é um dos maiores erros. Não colocar o evangelho do apóstolo Paulo, o evangelho que Cristo ressuscitou para a igreja, como referência da fé cristã. Então nós vimos aí, amados, esse grande erro hoje que nós vemos no meio da igreja. Quando eu falo igreja, amados, eu não estou falando do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não tem erro. Amados, o corpo de Cristo não tem defeito. Quando eu falo da igreja, eu estou falando das instituições religiosas. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, verso 26, amados, que Cristo, ele se deu pela igreja para purificá-la, para santificá-la, pelo lavar da água pela palavra. Então, vamos entender algo. A igreja hoje, ela está pura.
A igreja hoje, o corpo de Cristo, já está santificado. Efésios 5, 26. O lavar da água pela palavra. Então, quando eu falo da igreja, eu estou falando das instituições, amados. Então, eles não colocam o ministério, a revelação do Cristo ressuscitado para a igreja do novo pacto como evidência da nossa fé cristã. Esse é um dos maiores erros da igreja hoje, amados. Então vamos entender algo. A religião, ela vem antigamente com seus conceitos, com seus dogmas, anos após anos, 100 anos, olha só, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, até 2000 anos atrás. A religião vem, amados, até 2000 anos atrás, com seus dogmas engessados. Então, hoje nós não podemos colocar o antigo pacto. Você não pode misturar o antigo pacto com o novo pacto. Hoje você não pode colocar, nós não podemos colocar a antiga aliança, você colocar dentro da nova aliança. Então hoje, nesse novo pacto, amado, você não pode trazer mais, você não pode lançar mais os fundamentos de arrependimento de Atos. Hoje nós não podemos mais lançar rudimentos. Hoje não podemos mais lançar cerimoniais. Hoje você não pode mais lançar mandamentos. Você não pode mais colocar a antiga aliança dentro da nova aliança. Porque se você faz isso, se você está debaixo de um ensino desse, de mistura, a sua fé é anulada. A sua fé está cancelada. Porque a Bíblia diz, queridos, que a lei, ela não é da fé. Então não há espaço para mistura, amados. Vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, verso 1, amados. Hebreus capítulo 6, verso 1. Vamos ler. Portanto, olha só, queridos. Vamos entender essa revelação aqui. É muito importante para o seu crescimento em graça. Olha só. Portanto, deixamos os ensinos elementares. O que é o ensino elementares, amados? É as primeiras doutrinas. O que é ensino elementares? É os primeiros fundamentos. Olha só o que a Bíblia diz. Deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de Atos, que conduz o que, queridos? Que conduz o que, amados? A vida? Conduz o que? A morte da fé. Então nós não podemos mais, amados, inserir, colocar, misturar o antigo pacto com o novo pacto. Então nessa nova aliança não há espaço para mistura. Hoje nós, com esse entendimento, amados, que nós já temos esse entendimento do Evangelho da Graça, nós devemos sempre examinar as Escrituras. Nós, com esse entendimento, amados, você deve sempre examinar a Escritura, a profecias. Que isso aqui, o Evangelho da Graça, é uma profecia. Então você tem que examinar e você tem que reter o que é bom. Era isso que o apóstolo estava falando. Examine e retenha o que é bom. Então o Evangelho de Jesus Cristo, amados, esse Evangelho da Graça, ele foi revelado para a igreja do novo pacto. Esse Evangelho, ele foi revelado
para o apóstolo dos gentios. Então, abençoados, amados, vamos entender algo. Não basta estar na Bíblia. Queridos, não basta estar escrito. Tem que estar em linha com o Evangelho da Graça. Não basta estar aqui escrito nessa escritura. Tem que estar em linha com a graça, com o Evangelho que foi revelado, com a revelação para a igreja do novo pacto, para a igreja pós-cruz. Nós hoje somos a igreja pós-cruz. Nós estamos vivendo depois da cruz. Você não está vivendo antes da cruz. Você está depois da cruz. E depois da cruz, Cristo revelou o Evangelho para o apóstolo. Então temos que examinar as profecias. A profecia dessa palavra. Presbítero, mas me explica uma coisa. Como que eu vou saber se eu estou debaixo de um sofisma? Como que eu vou saber se eu não estou sendo enganado? Como que eu vou saber se eu estou fazendo parte de uma igreja que prega o Evangelho da graça? Como eu saberei se eu não estou sendo enganado pelo sofismo, pela religiosidade? Examine e fique com o que é bom. Então Paulo disse aos Tessalônicos, amados, retenha tudo que é bom. E o que é reter o que é bom? O que é reter o que é bom? É reter o que o pastor disse? Porque o pastor é um homem de Deus, não é isso que eles falam? Pastor é homem de Deus. É reter o que o pastor disse? Então, se o pastor é homem de Deus, você é um homem de quem? Do diabo? Reter o que é bom é o quê? É reter o que está na palavra? É o que está na Bíblia? Tudo que está na Bíblia é bom para mim? É isso que é reter o que é bom, amados? Hoje nós vimos aí, queridos, vários segmentos religiosos. E cada segmento hoje religioso tem a sua Bíblia, tem a sua tradução. Então são várias traduções. Aqui eu tenho 2 traduções. Aqui tem mais uma tradução. Você que está aí tem uma tradução. Os irmãos que estão nos assistindo têm outra tradução. Então são várias traduções bíblicas. Cada segmento tem a sua. Então o que é reter o que é bom, que o apóstolo Paulo disse? É o que está aqui na Bíblia? Será que tudo que está aqui é bom para mim nessa nova aliança? Será que tudo que está aqui é bom? Será que eu posso reter, amados, tudo isso aqui? O apóstolo Paulo disse, não, retenha a graça. Retenha o Evangelho, amados. Fique com o que é bom. O que não é bom você deixa para trás. Fique com a graça. Então, queridos, não basta estar aqui na Bíblia. Tem que estar em linha com o Evangelho. Tem que estar em linha com a sã doutrina. Queridos, amados, isso aqui é importante a igreja entender. Olha só, amados. A nossa doutrina, ela não é bíblica. Queridos, você que está nos assistindo, os irmãos que estão no templo sede aqui, amados, nossa doutrina não é bíblica, amados. A nossa doutrina é a sã doutrina. A nossa doutrina é de Romanos a Hebreus. Então a nossa doutrina nesse novo pacto é de Romanos a Hebreus. O nosso ensinamento é a sã doutrina, que é a segunda piedade. Saiu disso, não é a sua doutrina mais. Saiu de Romanos, saiu de dentro de Hebreus, entre esses livros, então não é a sua doutrina. Porque essa revelação foi dada para essa nova aliança. Essa revelação, amados, foi trazida por Jesus Cristo
para a igreja do novo pacto, para o corpo de Cristo, amados. Então essa revelação foi dada por Jesus Cristo. Ah, presbítero, mas eu não me conformo com a sã doutrina, Pedro. Eu não consigo entender a doutrina, amados. Queridos, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 3 e o verso 4, se você não se conforma com a sã doutrina, você é soberbo e nada sabe. Queridos, olha só por que a nossa doutrina não é bíblica. Vamos entender algo. Se a nossa doutrina fosse bíblica, quando uma mulher caísse em adultério, nós teríamos que apredejá-la. Não é isso que a Bíblia fala? Então, se a mulher cai em adultério, nós teríamos que apredejá-la, porque a doutrina está na Bíblia. Não é isso? Se a nossa doutrina, amados, fosse bíblica, nós não poderíamos comer carne de porco. Quem gosta de feijoada aí? Todo mundo gosta de uma feijoada. O brasileiro gosta da feijoada. Então, se a nossa doutrina fosse bíblica, você não poderia comer carne de porco, porque a Bíblia fala que não pode. Se a nossa doutrina fosse bíblica, as mulheres não poderiam se reunir com a gente na sua época, no seu ciclo menstrual. A Bíblia fala que não, a mulher não pode se reunir aqui. A doutrina é bíblica, não pode. E aí, queridos? Nossa doutrina não é bíblica, amados. Se fosse bíblica, quando meu filho, a minha filha, me desobedecesse, eu tinha que levar elas às autoridades, e as autoridades iam apredejá-la até a morte, porque ela me desobedeceu. Está na Bíblia, tem que cumprir. Você viu? Então a nossa doutrina é a revelação de Jesus Cristo para a igreja do novo pacto, amados. A nossa doutrina é segundo a piedade, e não a impiedade, como é pregado aí. A nossa doutrina está de Romanos a Hebreus. Então, amados, o Evangelho da Graça é como se fosse uma peneira. O Evangelho da Graça é como se fosse um filtro. Amados, o Evangelho da Graça, ele é o aferidor de medidas. Você tem que ter o aferidor de medidas. Você tem que começar a questionar. Por que isso aqui foi escrito? Por que está assim? Por que não é isso? Você tem que começar a questionar. Por que isso está valendo e hoje na nova aliança não? Por que hoje eu estou assim e amanhã não estou? Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, não trate com desprezo a profecia. Examine tudo e fique com o que é bom. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele afirmava que a verdade do Evangelho estava com ele. Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz, a verdade do Evangelho está em mim. Então, certa vez, quando ele esteve com o apóstolo Pedro, um dos 12 discípulos, que era considerado as colunas, ele disse a Pedro, Pedro, você vive como gentil, você é um judeu, mas vive como gentil. Como que você quer obrigar os gentis que não têm lei, a viver como gentios que têm lei? Como que você quer obrigar os gentis que não são religiosos, não guardam os mandamentos, a se tornar um religioso,
a guardar os mandamentos, a seguir a Torá. Como é que você quer fazer isso? Paulo disse assim, ó, vocês, Pedro, Tiago, João, vocês não andam na verdade do Evangelho. Amados, mas vamos raciocinar aqui. Eles eram a coluna da igreja. Paulo disse que eles não andavam na verdade do Evangelho. Amados, olha só, queridos. O que segura um prédio é o quê? É as colunas, não é isso? As colunas seguram um edifício. Se essas colunas estão erradas, o edifício vai ser o quê? Vai construir em cima de uma base errada. Se um prédio desse aqui foi construído em cima de umas colunas erradas, o edifício vai estar errado. Pedro, Tiago e João são as colunas. Paulo falou assim, ó, vocês não andam na verdade do Evangelho. Amados, por causa da dispensação, por causa da cruz. Agora é a dispensação da graça. E eles vinham puxando o ministério da circuncisão, amados. Eles são ministros da circuncisão, queridos. Olha só, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos para o povo judeu, amados. Livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, Epístola 1, 2, foram escritos para o povo judeu. Você não vai encontrar a revelação da graça ali. Você pode encontrar o conceito. Hoje nós com o olho desvendado, com a face descoberta, hoje você com os olhos iluminados, você vai conseguir ver conceitos da graça. Mas a revelação da graça nesses livros não há. Porque a Bíblia diz, amados, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 25, que o ministério da graça, ele esteve oculto. Nem os profetas conheceram, nem os reis conheceram, nem Davi, nem Isaías, nem ninguém conheceu o evangelho da graça. Nem os discípulos de Jesus, ninguém, ele estava oculto. Ele foi revelado no novo pacto, queridos. Então esses livros você não vai encontrar a revelação. Paulo falou assim, vocês não têm a verdade do Evangelho. E hoje nós estamos vivendo uma igreja depois da cruz. Nós somos a igreja pós-cruz. Nós somos a igreja do novo pacto, da nova aliança. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. Gálatas capítulo 2, verso 14. Quando eu vi Paulo dizendo, quando eu vi que não andava na verdade do Evangelho, andava ou não andava, amados? Lê para mim aí, eles andavam ou não andavam? Não andava, queridos. Não andava na verdade do Evangelho, amados. Quando eu vi que não andava na verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos, você é judeu e quer viver como gentio, e quer obrigar o gentio a viver como judeu. Amados, a Bíblia fala que os gentios não têm lei. A nossa lei é a lei do Espírito. A lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. A nossa lei hoje é a lei do Espírito, amados. Então olha só, Paulo conhecendo Pedro, conhece ou não conhece? Tiago, Cefas e João, Paulo conhecia. Paulo conhecendo eles, que eram considerados como as colunas da igreja. Agora, observa uma coisa, amados. Você que está aqui pela gravação, observa algo. Se a coluna está errada, a edificação está errada. Hoje que nós estamos vivendo aí, é um evangelho errado. Hoje você vê aí um evangelho errado. Esse evangelho que está sendo pregado aí, é fora, esse ensinamento aí está errado, porque as colunas estavam erradas.
Então nós estamos vivendo um evangelho errado aí fora, amados. Então Paulo disse assim, para a igreja tessalônica: examine as profecias, não trate com desprezo essa palavra profética e fique com o que é bom. O que você ouvir, você fica. O que você não gostar, você não fica. Passa lá para trás. Pedro é ministro da circuncisão. Vamos ver o que Pedro pregava, amados. Olha só o que Pedro pregava. Por isso que a gente falamos que eles não andavam na verdade, por causa da cruz, por causa da consumação dos tempos. Cristo morreu, agora é o novo pacto. O antigo pacto era válido, mas agora não é. Olha só o que Pedro pregava. Vamos ver aqui. Pedro pregando, olha só. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário... Mas calma aí, amados, calma aí, queridos. Paulo fala que o nosso adversário é isso aqui, ó. Pedro está falando que o adversário é quem? Está na verdade do evangelho ou não está? Paulo fala que o nosso adversário é a carne. Mas olha só. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, como um leão, rugindo a quem possa tragar. Esse é o evangelho, isso é a mensagem que Pedro pregava. Amados, isso não é a verdade do evangelho. Paulo disse: examine e fique com o que é bom, retenha o que é bom. Agora vamos ver a verdade do evangelho. Olha só o que Paulo diz. Hebreus capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos, nós somos filhos, amados. Nós não somos mais servos. Olha só o que Paulo fala. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha um império, isto é, o diabo. Mas calma aí. Pedro falou que ele anda ao meu derredor. Paulo falou que ele foi aniquilado. Então vamos fazer o que ele nos ensinou lá na igreja tessalônica. Duas profecias. Não destrate a profecia. Não trate com desprezo a profecia. Agora você tem duas. Vamos fazer o que Paulo falou. Paulo falou o quê? Retenha o que é bom. Examine e retenha o que é bom. Quem é que quer o diabo na sua cola aí? Quem quer? Alguém quer que o diabo fique na sua cola? Como um leão para te devorar? Alguém quer isso? Isso é uma má notícia, não é? Uma boa notícia, o evangelho, uma boa notícia, ele foi derrotado. Agora vamos examinar. Examine e fique com o que é bom. O que é o evangelho? Evangelho vem da palavra grega, quer dizer evangelion, boa notícia. Então temos duas profecias. Agora vamos examinar. Qual é a boa notícia dessas? Examine aí. Você que está aí também, examine. Ele está ao nosso derredor, né? Pedro pregava e Paulo pregava, foi aniquilado. Qual dessas é a boa notícia? Amados, qual dessas é a boa notícia? De Paulo é a boa notícia. Então nós temos o que aqui? Uma boa notícia. E boa notícia é o que? É o evangelho. Por isso que Paulo falou assim, ó, vocês não andam na verdade do evangelho, amados. Eles não estavam entendendo o mundo espiritual. Eles não entenderam o que aconteceu na cruz. Eles não tiveram aquela revelação. Jesus de Nazaré se entregando por nós, pelos nossos pecados. O mundo espiritual ali aconteceu uma luta, uma guerra. Cristo venceu o diabo. Cristo venceu a morte. Cristo cravou na cruz a lei. Cristo derrotou as potestades. Amados, eles não entenderam isso, queridos. Mas tudo isso foi revelado a Paulo no terceiro céu. Então vamos examinar e vamos ficar com o que é bom.
Então, amados, quando Paulo falava de outro evangelho, Paulo estava falando de pessoas que pregavam Jesus. Você viu que Paulo fala, ó, Coríntios, estão pregando outro evangelho aí na igreja, Coríntios. Gálatas, estão pregando outro evangelho. Outro Jesus, Gálatas. São pessoas que estão querendo judaizar o povo. Filipenses, estão pregando outro Jesus, Filipenses. Então, quando Paulo falava de pessoas que pregavam outro evangelho, Paulo estava falando de pessoas que pregavam outro Jesus. Paulo não estava falando, amados, de ensinamento espírita. Paulo não estava falando de ensinamentos que vêm de origem africanos. Paulo não estava falando de gnósticos. Paulo estava falando de pessoas que entravam dentro das igrejas e pregavam outro Jesus. Outro ensinamento. Por isso que ele disse lá nas suas cartas, em Gálatas capítulo 1, verso 8, se alguém pregue outro evangelho, diferente do que nós pregamos, é anátema. Mesmo que seja um anjo, é anátema, amados. Agora você entende porque o apóstolo Paulo, ele disse isso aos coríntios, amados? Agora você entendeu por que Paulo chegou aos coríntios e falou, ó, se vocês abracem outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, com isso vocês vão sofrer. Amados, vamos ver por que Paulo disse que os discípulos não andavam no Evangelho. Olha só o que João pregava. João, ele é considerado o discípulo amado. Discípulo amado. Olha o que João pregava, queridos. Olha só, amados. Se dissermos, olha só, querido, que não temos pecados, olha só o que João pregava, amados. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, se você diz que não tem pecado, você está enganando a vocês mesmos. Olha o que João pregava. Isso não é a verdade do Evangelho para a igreja do novo pacto, queridos. A verdade do Evangelho é aquela verdade que Cristo revelou ao apóstolo Paulo. Olha só. Olha a verdade do Evangelho aí, amados. Ó. De outra maneira é necessário. Olha só. De outra maneira, seria necessário padecer várias vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século. Olha só, amados, manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas vamos aqui, amados, duas profecias novamente. Não vamos desprezar as profecias, queridos. Ouça a profecia e fique com o que é bom. João falou que se você disser que não tem pecado, você está enganando a si mesmo. Paulo disse que o pecado foi o que, amados? Aniquilado. Qual dessas aqui é a boa notícia? Se eu chego em você hoje e falo assim, abençoado, você está em pecado. Isso é uma boa notícia ou isso é uma má notícia? Isso é uma má notícia. Então vamos examinar e ficar com o que é bom. Se eu chego em você e falo assim, abençoado, Cristo já aniquilou o pecado. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Isso é uma boa notícia. Então isso é o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é a boa notícia. Então isso é o Evangelho. Então é por isso que eles não andavam na verdade do Evangelho, amados. Olha só o que Paulo disse aqui, queridos. Ó. Olha só o que é o Evangelho. Olha só o que foi que Cristo revelou para o apóstolo. Hebreus capítulo 8, olha só, amados. Verso 12.
porque serei misericordioso. Olha só, para com as suas iniquidades e seus pecados, e de suas provocações, não me lembrarei mais. Então não vai lembrar. Então por que João está lembrando? Você viu como é ministério diferente? Ministério da circuncisão e ministério para o povo da graça. Ministério para os da incircuncisão. Então são ministérios diferentes, amados. Vão se chocar. Por isso que Jesus falou assim, ó, não vai ao samaritano e não vai ao povo gentios. Olha só o que Tiago disse aqui, queridos. Tiago capítulo 2, verso 14, amados. Vamos ver aqui. Tiago, capítulo 2, verso 14. O livro de Tiago, amados, ele foi escrito para o povo judeu, para as 12 tribos que estavam dispersas. Porque no ano 70 veio a guerra dos judeus. No ano 70 as profecias se cumpriram. O templo foi destruído, houve guerra, houve morte. E aí os judeus, dispersaram-se para todo o país. Para a China, para a Itália, para a África. Os judeus se dispersaram. Aí Tiago escreve as cartas para as 12 tribos. As cartas não foram escritas para os gentios. Foram escritas para as 12 tribos. Olha só o que Tiago fala aí, ó. Ministro da circuncisão. Por isso que quando Tiago chegava, o povo de Tiago era o quê? Eram zelosos da lei de Moisés. Olha só. De que adianta? Vamos ler? 2,14. De que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, e se não tem obras, porventura, a fé pode salvá-lo? Amados, olha só o que Tiago disse aqui, queridos. Você viu como é importante quando você for ler a palavra de Deus, nesses livros, você tem que estar com os olhos iluminados pela graça. Quando você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, amados, você tem que estar com os olhos iluminados. Senão você não vai conseguir entender, amados. Olha só, queridos. De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé? Se não tem obras, porventura pode ser salvos? Vamos ler o 17, 2,17. Assim também, se a fé não tiver obras, ela é morta por si mesma. Você viu como o Tiago, ele pega pesado nas obras? Você viu como o Tiago, ele é zeloso pela lei? Zeloso pelas obras? Você viu isso? Então isso não é a verdade do evangelho para esse novo pacto. Isso era verdade? Era, amados. Isso é uma verdade, mas era antes da cruz. Isso aqui era válido antes da cruz. Quando a lei estava em vigor. A lei não está em vigor mais, agora é a graça. Agora na graça não tem mais valor, amados. Olha só a revelação. Olha só o que foi que Jesus falou aqui, queridos. Paulo, que é ministro da igreja, olha só. Pela graça, vocês são salvos. Por meio da fé. Olha só o que Paulo pregava, amados. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Tiago, não é por obras, Tiago. Olha só o que Paulo falou. Tiago, não é por obras, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, Tiago. Você não pode pregar essa mensagem de Tiago aqui para o povo da graça. Porque ele vai inserir obras. Não é por obras. Quem falou isso aqui foi Jesus, amados. Paulo escreveu, mas foi Jesus que revelou a Paulo. Então, amados, examine. Fique com o que é bom. O que é bom é a boa notícia. Se você acha que isso aqui é uma boa notícia, fique com a boa notícia. A boa notícia é o evangelho da graça. Agora você entende porque o apóstolo Paulo chegou aos Filipenses. Paulo chega aos Filipenses e diz assim, apartai-vos, guardai-vos do povo da circuncisão.
Paulo chega aos Filipenses, ele fala, ó, apartai-vos, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos cães, guardai-vos do povo da circuncisão. É o povo que guardava a lei, é os que tinham o ministério de Moisés, amados. Olha só, Filipenses capítulo 3, olha só, verso 2. Apartai-vos, Paulo dizendo, amados, para os filipenses, guardai-vos dos maus obreiros, desse povo da circuncisão aí, porque eles não andavam com a verdade do evangelho, queridos. Eles não andavam. Então é uma questão de posicionamento. Mas, presbítero, lá na minha rua o irmão expulsa o diabo. Então eles não estão andando na verdade do evangelho. Presbítero, mas tem uma igreja ali que fala que eu tenho pecado. Então eles não estão andando na verdade do evangelho. Você viu que você não pode chamar o pecador? Vem aqui, pecador, vem cá, pecador, vem cá, pecador, vem aqui. Eu vou orar por você. Não há mais, o pecado foi aniquilado, querido. Como é que você vai chamar um pecador? Então você está vivendo antes da cruz. Vem aqui que eu vou orar por você. Vem aqui que o diabo vai sair agora. Esse diabo que está na sua vida vai sair. Vai sair da onde, amados? O adversário é o quê? Paulo falou que é a carne. Ou você vive aqui, ou você vive aqui. Ou você vive no antigo, ou você vive no novo. Ou é má notícia, ou é boa notícia. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Olha só, 1 Tessalonicenses. Ponha em prova todas as coisas e fique com a verdade. Fique com o que é correto, amados. Fique com o que é bom para você. Se você vê que não é bom para você, isso não é a verdade do evangelho. Não interessa, amados, quem foi que escreveu. Você tem que ter esse discernimento. Você tem que entender a verdade, a revelação que Cristo revelou para a igreja dessa nova aliança. Então, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, amados, a maior preocupação do apóstolo Paulo era com o crescimento desordenado. Com o crescimento aí, amados, de segmentos religiosos na época. E hoje não é diferente. Você viu o crescimento aí hoje, amados. Hoje você vê as igrejas crescendo. Hoje você vê pessoas crescendo fora do conhecimento. Tu vê pessoas crescendo aí fora do segmento, fora da sã doutrina, amados. Sistemas religiosos crescendo aí, queridos. Fora essa verdade do evangelho. Então nós vemos pessoas aí se envolvendo cada vez mais em sufisma, em filosofias, em doutrinas que é contra isso aqui. Tem doutrinas aí que são contra. Igreja evangélica, mas tem doutrinas aí que são contra a graça. Não, as epístolas não. Epístola de Paulo não. Não. Aqui não, esse aqui não pode ler esse versículo não. Esse aqui não pode ler não. Então são pessoas contra, ensinamentos que são contra o que Paulo pregava. Então Paulo falou assim, ó, chegarão dias que eles não suportarão a sã doutrina. Oh, você falou que eu não tenho pecado? Sim, eu não creio não, amados. Você falou que eu sou santificado? Que eu fui justificado pela palavra? Que eu fui limpo pelo lavar da água pela palavra? Isso eu não creio. Então, Paulo falou o quê? Chegarão dias que não suportarão a sã doutrina. Vamos ver isso aqui, amados. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Pois virá dias que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, e juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Olha só, amados, olha que palavra profética isso aqui, queridos. Olha só que palavra profética, amados, para essa nova aliança. Vou seguir mestre para mim mesmo. Não, eu vou para ali porque ali o pastor falou que eu vou ganhar um carro zero. Estão seguindo mestre para si mesmo. Não, eu vou ali porque falou que vai me dar uma chave de uma casa.
Estão seguindo mestre para si mesmo, não querendo seguir a doutrina. Não suportarão mais essa doutrina, amados. Estão seguindo seus próprios desejos. Está na palavra, queridos. Então, se eles não vão suportar, não adianta que hoje também não vão suportar. Se Paulo já está falando que não suportarão, não adianta, amados. Hoje também não vão suportar a doutrina da graça. Eles não vão suportar o evangelho. Não é para todo mundo, amado. A graça não é para todos. É para os eleitos, queridos. Os eleitos se identificam com essa mensagem. Os eleitos, o Espírito testifica. É isso que eu creio. É isso que eu acredito. É isso que eu quero para a minha vida. Os eleitos aceitam. Religioso não aceita, queridos. Então não adianta você querer forçar. Você só tem que pregar o evangelho. Novas. Que o Espírito Santo vai convencer. E o véu vai cair. Amém, queridos? Então olha só. Se alguém... 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina... e não se conforma com isso aqui, eles não se conformam com a sã doutrina. Paulo falou o quê? Não se conforma com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é segundo a piedade. Olha só, amados, segundo a piedade. Há um ministério da impiedade, que é segundo a piedade. São soberba e nada sabe. É soberbo, nada sabes, mas delira. Olha só, amados. Delira das coisas, das questões e contendas de palavras, as quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Olha só, queridos, como é importante você estar correto, em linha com a graça. Olha só como é importante você crer corretamente. Se você começa a crer corretamente, você vai ter uma vida correta, amados. A sua família vai andar correto. A sua vida sentimental vai estar correto. A sua vida financeira, a sua estabilidade vai estar correto. Porque você está crendo corretamente. Você está em linha com o evangelho. Então tudo aquilo que te leva a acreditar, amados, que Cristo só está na sua vida se você tem um bom posicionamento religioso debaixo de mandamentos, isso é anátema, amados. Isso não é a verdade. Isso é um ministério da circuncisão. Então só no chamado igreja aí nós vemos várias conceitos diferentes. Só no chamado igreja você vê aí fora vários conceitos diferentes, doutrinas diferentes. Então como nós sabemos se nós estamos certo ou errado? Como que você vai saber hoje, você que está nos assistindo, você que está pela gravação, como que nós saberemos, amados? Fique com o que é bom, fique com o evangelho, fique com a boa notícia, amados. Não basta estar na Bíblia, tem que estar em linha. Aí, presbítero, a pessoa vai chegar, toda a escritura, olha só, amados, se você falar isso lá fora, eles vão falar assim, toda a escritura. Quem conhece pombo aí? Quem conhece pombo? Você viu como é que é o pombo? Você viu? É o peito para cima, né? Peito de pombo. Se você falar assim, ó, não basta estar na palavra, tem que estar em linha com a graça. Aí o que o peito de pombo vai fazer? Toda a escritura é divinamente inspirada. Você já viu isso? Nós que pregamos a graça, amados, você que prega a graça, você sempre vai se deparar com pessoas assim, amados. Pessoas que não querem se aprofundar no assunto. Toda a escritura é divinamente inspirada. Olha só, amados. Vamos ver aqui. 2 Timóteo. Olha só, para quem que Paulo está escrevendo. Vamos entender isso aqui, amados. Olha só, para quem que Paulo está escrevendo. Para o seu discípulo. Olha só, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para
redagir, para corrigir e para instruir em justiça. Presbítero, como você está falando que não basta estar na Bíblia? Como é que você fala que não basta estar na Bíblia, tem que estar em linha com a graça? Se a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada. Você viu a importância de nós aprofundarmos, amados? Você viu a importância de nós conhecermos mais esse Evangelho? Vamos entender isso aqui, amados. O que é a palavra Escritura? O que é Escritura? A Escritura, vamos ver aqui, letra maiúscula. O que é a palavra Escritura? É o Antigo Testamento. A palavra Escritura é o Antigo Concerto. É o Antigo Pacto, amado. As cartas do apóstolo Paulo, amados, na época da igreja primitiva, as cartas do apóstolo Paulo, elas não eram compiladas. Elas não eram juntas, reunidas, como essa Bíblia aqui, amados, ó, reunidas. Não eram, eram avulsas. Muitas cartas nem chegaram a nós. Você vê que hoje você tem que Romanos a Hebreus, a nossa doutrina, a sã doutrina. Mas muitas cartas dessas não foi chegar a nós nesse novo pacto. Elas eram avulsas. Cada igreja tinha um, era soltas. Paulo não sabia que ia virar Bíblia, amados. Então elas não eram compiladas. Paulo falou assim, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada. Todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, ele é inspirado, amados. Porque naquela época da igreja primitiva, havia a Torá, os 5 livros, né? A Torá. E havia o Tanaka, que é onde estava, que era conhecido como gentis, que é onde estava reunido os livros proféticos. Era onde estava reunido a Torá também. Os livros poéticos, eles eram reunidos na Tanaka. As cartas de Paulo não, as cartas eram avulsas. Paulo falou assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas olha só, amados, vamos entender algo. Existe inspiração e existe a revelação. O que é inspiração? A inspiração é um desejo. Você vê o compositor. A pessoa quer fazer uma música. Ele está inspirado. Hoje eu acordei inspirado. Vamos dar um exemplo aqui, amados. Suponhamos que eu seja um compositor de música. Hoje eu acordei inspirado, com aquele desejo, aquela vontade de escrever uma música. É isso que Paulo está falando, é inspirada, é inspiração. A pessoa acordou com aquele desejo de escrever. E o Espírito Santo, a divindade, inspirou o escritor. A pessoa que escreveu o Antigo Testamento, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que quando você olha, quando você, com seus olhos iluminados, você lê o Antigo Pacto, você vê conceitos da graça lá. Porque foi inspirado, amados. Então, a inspiração e a revelação. Nós estamos debaixo da revelação. Hebreus, Romanos até Hebreus é uma revelação. E Romanos até Hebreus, Cristo revelou a Paulo. Isso é uma revelação. Esteve oculto e agora foi revelado. Inspiração é diferente. Então toda a Escritura é inspirada. É inspirada. Correto, mas não é revelação. Revelação é a graça. Revelação é o Evangelho, amados. Ali há uma inspiração. Os irmãos estão entendendo? Então havia algo oculto. Vamos ver isso aqui, queridos. Vamos ver aqui. Graças a Deus. Olha só, amados. Graças a Deus. Vamos ver aqui. Tiago. Graças a Deus. Efésios capítulo. Vamos ver aqui. Amado, acho que o telão, eu acho que travou. Efésios capítulo 3, verso 8.
ou travou, ou eu apertei o botãozinho errado. Aqui, ó, amados, achei. Graças a Deus, Timóteo 3, Efésios. Efésios 3, verso 8. Perdão, amados. Eu acho que eu apertei o botãozinho do slide. Vamos ver aqui. Efésios 3, verso 8. Embora, olha só, Paulo está falando dele, amados. Eu seja o menor dos menores. Eles não eram as colunas? Olha só. Embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentis a insondáveis riqueza de Cristo. Então as riquezas de Cristo, queridos, está lá entre Romanos e Hebreus. Ali é rico. Ali há a riqueza da bondade de Cristo sobre a igreja hoje da nova aliança. Vamos ler aqui o 9. Demonstrar a todos qual seja a dispensação. Olha só, esclarecer a todas as dispensações. Quantas dispensação há? Nós aprendemos isso aqui na terça-feira. 7 dispensação, amados. Olha só. Demonstrar toda qual seja a dispensação. Desde da inocência, desde lá da governo humano, desde todas as dispensações lá de trás, ele veio demonstrar a todas dispensações o ministério deste século que esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amados, esse é um dos maiores privilégios hoje para a igreja do novo pacto, é a revelação da graça. Por isso que no começo eu falei, o ministério, as instituições religiosas, eles não evidencia esse evangelho. Eles não evidenciam esse evangelho como a fé cristã. Aqui está a sua fé cristã, amados. Toda a riqueza de Jesus Cristo nesse novo pacto está nessas cartas. Então no antigo pacto não havia, estava oculto. Não havia revelação da graça. É inspirado para corrigir, para ensinar, para redaguir, mas não há revelação. A revelação é o evangelho. Então Paulo disse ao Timóteo, seu discípulo, use a escritura, aprenda mais sobre essa graça, Timóteo. Esse ensinamento, essa escritura, ela é proveitosa para ensinar. Você vê aqui, amados, que nós usamos muito a escritura. O que é o Salmos 91? Aquele que habita no esconderijo. Nós já aprendemos isso aqui, amados, na semana retrasada. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então você está na sombra do Onipotente. O que diz lá em Colossenses 3? Pois vocês morreram e agora a sua vida está onde? Escondida em Cristo. Então nós estamos usando o quê? O antigo pacto, a antiga aliança, o Velho Testamento, para ensinar, para corrigir. Então o Salmo 91, ele não fala que nós estamos escondidos? Agora vem a revelação. Agora a sua vida está escondida em Cristo. Então havia inspiração. A Bíblia não disse lá em Salmos 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Você viu aí que é muito pregado o salmista 23. Eles fazem louvores com esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, amados. Então se eu estou andando de ônibus, Deus vai me dar um carro. Não é isso que a Bíblia diz.
nada me faltará. Eles levam para o lado triunfalista, amado. O salmista não está falando disso. Se você for pegar uma Bíblia King James aqui, você vai ver que a Bíblia fala assim, que o Senhor não me falta. Nada me falta. A Escritura é inspirada. O salmista está revelando, não está revelando, está inspirado. Ele está escrevendo a inspiração do salmo. O Espírito Santo está usando o salmista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então vamos ver a revelação desse versículo aí, amados. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Em Cristo habita corporalmente a plenitude. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês, quem recebeu? Foi eu? Vocês receberam a plenitude. Então, se você é pleno, nada te falta. Se você está na plenitude, amados, nada te falta. O que foi que o salmista falou? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amados. Hoje, essa é uma verdade da graça. Esse Salmo 23 é a realidade da graça. Nada mais te falta. Você já foi justificado. Você já foi santificado. Você já foi perdoado. Você já foi batizado em Cristo e não na água. Você foi batizado em Cristo. Hoje o Espírito Santo foi selado em ti. Você tem um selo do Espírito. Então nada mais te falta. Mas você vê o sistema aí querendo triunfar. É um evangelho triunfalista. Você chega pobre e sai rico. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Amados, então essa é a verdade do evangelho nessa nova aliança. Amém? Os irmãos entenderam a mensagem? Diga amém. Graças a Deus. Vamos se pôr de pé. Vamos fazer uma oração? Graças a Deus. Feche seus olhos aí. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado pela tua palavra sendo pregada nessa noite. Por o Senhor ter falado nos nossos corações, no nosso entendimento. Pai querido, fica conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Dê uma salva de palma bem forte aí, amados. Amados, vocês que estão aí nos assistindo o Facebook, nossos irmãos ali pela internet, nós temos uma linha de transmissão. Eu vou postar aqui embaixo, amado, a linha de transmissão, para você receber devocionais sobre a graça, para você receber assuntos sobre esse evangelho, o evangelho que evidencia o Cristo ressuscitado, o evangelho da graça. Amém?